Olá a todos amigos e amigas do Centro Espírita Antônio de Pádua. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Meu nome é Hugo Nascimento, eu sou colaborador de outro Centro Espírita, do Centro Espírita Irmã Rosa, e hoje nós vamos falar sobre doutrina espírita e fé raciocinada. E para dar início aos trabalhos dessa nossa reunião virtual, eu vou fazer a leitura de uma página, fazer a prece inicial para darmos início à nossa exposição. A página de hoje se intitula Objetivo da Fé e ela está no livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela se inicia assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deviam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos aos passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Então, embalados por essa página de Emmanuel, vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade bendita de estudo, reflexão, que mesmo em meio ao nosso isolamento social, nos é permitido, nos é possível. Obrigado, Pai amantíssimo, pela doutrina espírita, pelo Evangelho do Cristo em nossas vidas. Que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós em mais essa oportunidade. Que os amigos do plano maior possam adentrar em nossas casas nesse momento, apaziguando as nossas famílias, fluidificando o nosso ambiente doméstico, trazendo-nos harmonia, compreensão da vida maior. Que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos, para a aplicação dos ensinos de Jesus em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos iniciar a nossa exposição de hoje. Como havia dito no início, o título dela é Doutrina Espírita e Fé Raciocinada. E eu queria começar trazendo a nossa a imagem, obviamente, da parábola do semeador, que é uma parábola belíssima, narrada por Jesus, que fala sobre a importância da preparação do solo do nosso coração para receber os ensinos do Evangelho. Para quem não se lembra,
Jesus conta nessa parábola que o semeador saiu a semear. E ao longo da sua caminhada, ele encontrou 4 tipos de terrenos. As sementes que ele lançou, né, encontrou 4 tipos de circunstâncias ou situações. Algumas sementes caíram na beira da estrada, que alguns passarinhos vieram e as comeram. Outras sementes caíram no solo, mas esse solo não era muito profundo, ele era raso. E aí as sementes não conseguiram criar raízes profundas e logo as plantinhas pereceram. No outro caso, as sementes caíram num solo pedregoso e ali para elas também foi muito difícil sobreviver em função daquela dificuldade daquele solo, outras plantas que as sufocavam, que eram mais fortes do que ela. E no quarto caso, as sementes caíram realmente num solo fértil. E ali nesse solo fértil as sementes cresceram, germinaram e, como fala, né, a narrativa evangélica, deram 60 por 1, 100 por 1, ou seja, se multiplicaram vastamente em função do seu número original. Essa parábola é uma das muitas parábolas belíssimas do Evangelho em que Jesus traz uma imagem muito potente para o nosso psiquismo, para a gente pensar uma situação importante que é de como que a gente recebe, como que a gente absorve, como que o ensino do Evangelho cai no nosso coração. Que tipo de solo é a nossa alma? Que tipo de solo é o nosso coração? Seria um solo apto, preparado para receber esse ensinamento, ou se não, se é um solo raso, estéril, em que provavelmente aquela semente irá morrer. E com essa imagem da parábola do semeador é que eu quero começar a discutir sobre a questão da fé raciocinada. Porque no fundo, o que a gente está aqui elaborando e pensando, refletindo nessa exposição, é pensar como que a doutrina espírita, que tem a capacidade de desenvolver em nós essa fé raciocinada, como que ela está sendo acolhida por nós, como que essa semente poderosa da doutrina espírita e do Evangelho está sendo plantada em nosso coração e nossa alma, porque se o solo não estiver preparado, por mais poderosa que seja a semente, ela não vai conseguir germinar. E quando a gente fala de uma fé raciocinada, a gente está resgatando um conceito que Allan Kardec trouxe no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele faz uma distinção muito importante entre a fé raciocinada e a fé cega. Que a fé cega é aquela fé que crê sem saber porquê, que se une, se apega a dogmas cegos, sem entender o que está por trás daquilo, que aceita sem questionar, que segue sem ponderar. Aquela fé cega que talvez nos momentos mais duros ela se rompa, ela se quebre, porque ela não sabe por que acredita. Ao passo que a fé raciocinada é aquela fé que ela é poderosa, ela crê, mas ela sabe por que crê. É uma fé esclarecida, ela entende os fundamentos lógicos, racionais, que estão por trás daquela crença. Então, a existência de Deus não aparece como um dogma dado, mas aquilo tem um sentido filosófico, racional, muito claro, que a gente acaba por compreender por que Deus existe. Essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que se ela não existir, o universo inteiro não faz sentido, a criação inteira não faz sentido. Então a fé raciocinada é essa fé que, calcada, embasada na razão, permite uma fé robusta, que é capaz de superar qualquer desafio que é lançado diante dela, porque ela sabe por que crê. E Allan Kardec ele conclui nesse capítulo dizendo que a doutrina espírita tem a capacidade de construir em nós essa fé. A doutrina espírita consegue, com seus fundamentos, com seus princípios, porque lógicos e racionais, servir de base para a construção dessa fé robusta. E é sobre isso que a gente vai continuar desenvolvendo um pouco aqui.
né? Se a gente para pensar nos princípios doutrinários do Espiritismo, a gente percebe um encadeamento muito perfeito de ideias, de concepções, né, que a espiritualidade superior nos traz de forma clara através da codificação da doutrina espírita, né? Se nós formos pegarmos a própria sequência pedagógica do Livro dos Espíritos, da publicação das obras da codificação, a gente percebe esse cuidado não só do codificador, obviamente, que foi aquele que organizou todo esse campo de conhecimento, mas um cuidado da espiritualidade de pegar a gente pela mão e conduzir o nosso pensamento e nosso coração na construção dessa fé raciocinada. Então a gente começa desde lá do início, do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, em que Deus é a grande temática, Deus, o Criador, é a grande temática, e a partir daí, porque tem que ser a partir daí, todo o resto se desenvolve, todo o resto se desencadeia, porque tudo parte do Criador. Então, quando a gente apreende, né, não de aprender, mas de apreender, né, de compreender, de perceber e entender o Criador, a gente consegue entender todo o resto, porque se ele é infinitamente justo e bom, a reencarnação aparece necessariamente como uma condição sine qua non, já que a reencarnação é o exemplo máximo da justiça divina e da bondade divina, né, nos dando infinitas possibilidades de acertarmos e de progredirmos. Então é interessante como que existe uma precisão, uma coordenação e uma conexão de todos os temas que a doutrina espírita nos traz, para que a gente possa de fato ir compreendendo e a partir daí desenvolvendo essa fé raciocinada. Então, quando a gente entende a existência de Deus, percebe todos os mecanismos universais e as leis morais regendo todo o cosmos, né, a existência e a sobrevivência da alma, né, o seu progresso ininterrupto e infinito, até o infinito relativo, obviamente, toda a lei de causa e efeito atuando, nos colocando como protagonistas da nossa própria evolução, né? Todos esses fundamentos que, com certeza, através dos grupos de estudo, do CEAP, através de outras exposições, muitos de vocês já conhecem, a gente vai ampliando o nosso horizonte espiritual de observação da vida, a gente vai compreendendo quem nós somos, a gente vai compreendendo o objetivo de estarmos aqui, a gente vai compreendendo a função de uma expiação, de uma dor, a gente vai percebendo o processo educativo espiritual que essa encarnação nos propõe, né, nos preparando para a vida verdadeira e a vida maior, que é a vida no mundo espiritual. Então, ao estudarmos, ao nos debruçarmos, ao meditarmos sobre a doutrina espírita, e por isso o estudo dela é tão importante, porque não é um tipo de conhecimento ou livro que você lê e naquela leitura leve você fala, compreendi tudo. Não, a doutrina espírita ela exige estudos e meditações profundas, talvez por uma vida inteira, porque aqueles conceitos eles vão sendo absorvidos, existe uma gestação deles dentro de nós, existe uma ruminação deles, por assim dizer. A gente vai confrontando a nossa existência com o que os espíritos nos falam, vamos colocando aqueles ensinos na prática, ou seja, aquilo não é somente um conhecimento teórico, muito pelo contrário, a doutrina espírita é uma das doutrinas mais práticas que existe, porque ela nos convida incessantemente à reforma íntima e a atuar no mundo da forma mais caridosa possível. Então é uma doutrina prática em que eu medito sobre todas as concepções científicas e filosóficas que a doutrina espírita me traz, mas essa meditação sobre as questões científicas e filosóficas tem um desdobramento moral e religioso com o qual eu começo a atuar diferente no mundo. Eu passo a enxergar
outras pessoas, não mais como somente outras pessoas, ou como adversários, ou como pessoas que eu desconheço por completo. Eu começo e me esforço para enxergar nos outros irmãos e humanidade, porque nós somos assim. Se a doutrina espírita nos coloca que Deus é o Criador Supremo e todos nós somos filhos desse Pai amoroso, isso faz de nós irmãos e humanidade. Então eu olho para o outro com um olhar mais brando, com um olhar diferenciado, com um olhar mais caridoso, em que eu entendo ele um viajante dessa vida tanto quanto eu, imperfeito tanto quanto eu, com direitos de errar e acertar tanto quanto eu, direito de receber perdão tanto quanto eu. Então, a doutrina espírita tem essa vertente de uma aplicação prática necessária, senão seria uma doutrina incompleta. Até porque, se nós pensarmos a doutrina espírita como o consolador prometido por Jesus, ou seja, quando Jesus lança aquela promessa que ele enviaria um outro consolador em que tudo seria esclarecido, e a gente entende que ele falava da doutrina espírita, é impossível a gente pensar numa doutrina que não fosse prática, porque Jesus, se nós analisarmos todo o seu evangelho, ele foi o mestre da prática, do exemplo, do fazer, da ação, e não da inação ou da teoria. Muito pelo contrário, ele estava o tempo inteiro mergulhado no mundo, atuando no mundo, socorrendo, auxiliando, esclarecendo, amparando. E assim como a doutrina espírita nos fala que na questão 625, que ele é o nosso guia e modelo, como que nós podemos ficar num campo teórico de ilações somente filosóficas, de ponderações mentais, se o nosso guia e modelo é justamente o modelo de ação, né? Então, para a gente pensar um pouco como que a gente está conseguindo compreender, se a gente consegue ou não, se a gente conseguiu ou não compreender essa fé raciocinada, porque essa fé raciocinada, se a gente parar para pensar, ela tem um encadeamento, a doutrina espírita lança, né, nos traz um conhecimento profundo que finca raízes no nosso coração, conforme a gente falou sobre a parábola do semeador. Essa semente germina, cria uma árvore frondosa, e essa árvore tem que dar frutos, precisa dar frutos. E esses frutos são a nossa atuação diferenciada no mundo, a nossa participação no mundo com outro olhar, com outro comportamento, em que a gente está o tempo inteiro buscando sermos melhores, buscarmos trabalhar nossas imperfeições, nossos vícios, buscarmos olhar o próximo e as situações da vida com esse olhar, com essa visão espiritual, com essa visão de que estamos encarnados, que nós não somos matéria, estamos aqui momentaneamente, e que entender esse momento é fundamental para a nossa caminhada, porque senão a gente perde de vista a questão espiritual da vida. Se a gente traz uma outra imagem que Jesus nos trouxe, que é da figueira que secou, né? A figueira que secou é uma passagem do Evangelho que fica muito claro como que a fé sem obras é morta, né? A fé sem utilidade não tem valor. A fé sem dar frutos, ela não tem valor, né? Então, quando Jesus, aquela figueira fica totalmente ressecada porque ela não tinha frutos, no fundo, o que Jesus nos traz é que toda árvore deve dar frutos. Todas as árvores. E se nós pensarmos dentro dessa construção da fé raciocinada dentro de nós, né, essa árvore da doutrina espírita que está sendo plantada em nosso coração, de uma maneira metafórica, claro, mas para trazer essa imagem, essa árvore que fica raízes profundas em nosso coração tem que produzir frutos. E esses frutos são de duas ordens, né? Frutos de reforma íntima e frutos de caridade,
que é a forma como a gente vai atuar no mundo de forma diferente. E nesse ponto, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é muito preciso, porque eu tenho 2 capítulos muito claramente direcionados a isso. Primeiro, o fora da caridade não há salvação, e depois o sede perfeitos, em que Allan Kardec, juntamente com a espiritualidade superior, desenvolve a importância, né, do caminho pela caridade como o único caminho possível para a nossa perfeição espiritual, e o sede perfeitos, que é essa constante busca por nos melhorarmos para seguirmos o caminho da caridade, sermos cada dia um pouco melhores, sermos cada dia um pouco mais amorosos, perdoarmos um pouco mais, sermos mais caridosos em última instância. Isso é tão importante de não esquecer, porque se a doutrina espírita não está conseguindo fazer de nós pessoas mais caridosas, de 2 uma, ou a gente não compreendeu a mensagem, ou ainda precisamos fortalecer alguns conceitos, porque uma leva consequentemente a outra. E necessariamente tem que passar por isso. Não é à toa que Jesus e Allan Kardec coloca essa mensagem logo no início do capítulo Fora da Caridade da Nossa Salvação, quando Jesus traz aquela imagem muito simbólica do dia do juízo final. Ele faz a divisão dos 2 grupos de pessoas, né? Passem à esquerda, passem à direita. Como é que é mais ou menos a mensagem? Jesus, né, ele traz uma imagem, um símbolo, né, do dia do juízo final, em que seria feito um julgamento, em que um certo número de pessoas passaria à direita e um certo número de pessoas passaria à esquerda. E esse número de pessoas que passariam à direita iriam para o céu, para o reino para os reinos celestiais, e as pessoas que passassem à esquerda iriam para o sofrimento e para a escuridão exterior, né? E qual é o critério de divisão desses 2 grupos? Jesus fala: passai à direita aquele que, quando eu tive fome, me deste o que comer, quando eu tive sede, me deste o que beber, quando eu tive frio, me deste roupa, quando eu estive na prisão, nos hospitais, fosse me visitar. Ele vai dando uma série de atitudes caridosas que seriam o grande decisor de quem passaria para a direita ou para a esquerda. E aí as pessoas perguntam: mas mestre, quando foi que nós fizemos isso a você? Quando foi que nós te demos o que comer? Quando foi que nós te demos o que beber? E ele fala: quando fizesse isso a um desses meus irmãos pequeninos, fizeste a mim. Então Jesus coloca como o único critério de salvação a prática ininterrupta da caridade. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade da Nossa Salvação, é justamente nos trazendo como que isso é o único caminho possível, né? E traz no final, obviamente, a fala de Paulo sobre a caridade. Então, se nós compreendermos bem a doutrina espírita, necessariamente vamos ser mais caridosos. Não dizendo que é fácil, que seja uma coisa simples, mas ao compreendermos a doutrina espírita em toda a sua amplitude, necessariamente vamos nos esforçar para sermos o tempo inteiro mais caridosos. O que nos leva à segunda questão, né? Esse nos esforçar incessantemente fala também sobre a reforma íntima, que é uma das grandes tônicas também da doutrina espírita, ou seja, o tempo inteiro estarmos buscando nos autoconhecer, fazer essa jornada interior para compreendermos quem somos, entendermos os nossos calos, onde aperta o nosso sapato, nossos pontos frágeis, nossas debilidades morais, para que nós possamos endereçá-las. Porque senão a gente vai passar por essa existência, por essa encarnação, aproveitando muito pouco dela. Uma das questões da doutrina espírita mais conhecida é a questão 919 e 919A, em que Allan Kardec faz faz 2 perguntas para a espiritualidade superior, e quem responde é Santo Agostinho, em que Allan Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz
para domarmos as nossas más inclinações e avançarmos no caminho do nosso progresso moral. E a espiritualidade responde: um velho sábio já lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece a ti mesmo. E na sequência, Santo Agostinho explica em detalhes como ele fazia isso quando estava encarnado, que toda noite ele fazia um inventário moral do seu dia, repassava todas as situações em que ele pôde ser útil e não foi, em que ele pôde ajudar alguém e não fez, quais foram as motivações íntimas que fizeram ele tomar essa ou aquela decisão, ou seja, ele fazia um balanço moral do seu dia e se comprometia no dia seguinte a buscar fazer diferente. Isso era uma ferramenta profunda de autoconhecimento e saber exatamente como que dentro dele se processavam as coisas para que ele pudesse atuar diferente no dia seguinte. Então, a doutrina espírita sempre nos traz essa importância de nos autoconhecermos. Quem fala muito sobre isso é Joana de Ângeles, livros inteiros dedicados a isso, a esse processo, a essa jornada interior, né, de nos conhecermos, porque não temos dúvidas, todos nós queremos ser bons espíritas. Só que qual é a definição de um bom espírita ou um espírita verdadeiro? A gente também vai encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz se eu não me engano, também no capítulo C de Perfeitos, ele também faz uma explicação muito grande sobre essa questão dos espíritas, né? Que ele fala que tem os espíritas imperfeitos, né? Que são aqueles espíritas que, na verdade, é uma sequência de 3 degraus, vamos dizer assim, né? São os maus espíritas, aqueles que não estudam, não compreendem, né, todos os desdobramentos filosóficos, né, toda a questão da mensagem da doutrina espírita. Tem os espíritas imperfeitos, que são aqueles espíritas que estudam, compreendem a mensagem, compreendem os desdobramentos filosóficos que a doutrina espírita traz, a amplitude espiritual daquela visão que a doutrina espírita traz, mas não praticam, não colocam em prática esses ensinos. E tem os espíritas verdadeiros, ou bons espíritas, que, além de abarcar todos os desdobramentos filosóficos que a doutrina espírita traz, colocam tudo aquilo em prática, ou buscam incessantemente colocar aquilo em prática. E nós temos diversos exemplos bem-sucedidos disso. Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Eurípides Barçanufo, e todos os expoentes que a gente possa pensar da doutrina espírita aqui no Brasil foram esses, Bezerra de Menezes, foram esses espíritas verdadeiros, porque não só compreenderam a doutrina espírita, mas colocaram em prática tudo aquilo que ela traz e toda a moral que ela resgata, que no fundo é a moral do Cristo. Então, que nós busquemos ser esses espíritas verdadeiros, esses espíritas que realmente compreendem a doutrina e a colocam em prática. Tem uma história muito, muito interessante que quem conta para nós é Hilário Silva, no livro A Vida Escreve. E nesse livro ele escreve uma página chamada Visão de Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um grande expoente, né, do movimento espírita nacional, muito engajado com a questão da educação das crianças e dos jovens, né, dessa educação moral que a doutrina espírita proporciona, e ele atuou em diversas frentes, né, e ele se tornou um expoente porque ele era de fato um espírita verdadeiro, porque colocava em prática aquilo que ele havia aprendido estudando a doutrina, estudando a obra espírita. E Hilário Silva conta de um dia, né, em que Eurípides Barçanufo tinha, né, uma variedade de mediunidades impressionante. E ele conta uma noite que ele estava se preparando para dormir, havia se deitado na cama, e ele sente que ele estava sendo desprendido do corpo e sendo conduzido pelo seu mentor espiritual
a uma região muito, 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 muito superior. Ele sentia que estava como se estivesse subindo de elevador, subindo, 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 né, numa velocidade muito rápida, numa intensidade muito grande, até que ele se depara num jardim muito florido, né, uma visão assim idílica quase, né, um jardim muito bem cuidado, um campo verde, aquela coisa bucólica, linda, linda, linda. Ele se sentiu muito bem e ele repara mais à frente, sentado num pequeno tronco de árvore no chão, um homem, né, com uma túnica linda, branca, e um cabelo à moda nazarena encostando no pescoço. E ele começa a andar na direção daquele homem, e quando ele percebe que se tratava de Jesus, ele realmente não consegue segurar a emoção, assim como nós talvez não conseguiríamos. Ele não consegue segurar a emoção, seu coração, né, explode em alegria, em felicidade, em reconhecimento, uma emoção que ele não consegue conter e controlar. Ele começa a chorar, se emocionar, ajoelha e fala: mestre, né, aquela coisa que ele fica sem palavras. E ele percebe que Jesus estava chorando. Jesus chorava, sereno, mas estava chorando. E ele fica sem saber o que fazer, né? Ou seja, o que eu vou fazer agora se o mestre chora em minha frente? Então ele se aproxima, né, de Jesus, sem saber muito bem o que fazer. Ele ali, aí Jesus, né, sem dar uma palavra, continua sereno, chorando, né, ali na posição dele. E Eurípides começa a tentar falar algumas coisas. Mestre, por que choras? Jesus continua quieto. E aí ele, naquela tentativa, né, de entender o que estava se passando, ele: mestre, por que choras? Choras pelas guerras que acontecem no mundo? Choras porque pela fome que afeta tantas criaturas no mundo? Choras porque... e ele vai perguntando e tentando encontrar ali as possíveis razões que pudessem estar levando Jesus a estar aqui chorando. Ele faz uma série cita alguns exemplos e tal, e Jesus simplesmente não responde. Até que passa um tempo, Eurípides de Barçanufo volta a ficar quieto e Jesus olha para ele nos olhos e fala: não, meu filho, não é por isso que eu choro. Choro por todas as pessoas que já conhecem o meu evangelho e não o praticam. Naquele momento, Eurípides de Barçanufo foi tomado de uma profunda emoção, porque ele já conhecia o evangelho de Jesus, mas não praticava. E naquele momento ele sente, saindo daquela paisagem, descendo, até que ele acorda e desperta no corpo físico, né? Ele volta do seu desdobramento. Ele fica completamente impressionado com aquela mensagem. E a partir daquele dia, de acordo com a narrativa de Hilário Silva, Eurípides de Barçanufo passou a ser um grande expoente não só da doutrina espírita, mas da doutrina espírita colocada em prática. Aquela que realmente está carregando a bandeira da caridade. A caridade aqui, não só a caridade material, mas a caridade no seu mais amplo significado moral, né? E essa história é interessante porque eu penso, né, nas minhas reflexões, se muitas vezes eu não tenho feito Cristo chorar. E acho que é uma reflexão que deve ficar para todos nós, né? Será que nós temos sido fonte de sofrimento ou de choro para o Cristo porque nós conhecemos o Evangelho e não o praticamos? Porque nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a doutrina espírita. O que falta tentar colocarmos um pouco mais em prática? O que falta para nós colocarmos de fato no nosso dia a dia algumas mudanças comportamentais, de atitude nesse sentido, nessa direção? Porque é só assim que a gente de fato vai conseguir alcançar os patamares superiores da vida. Não é só conhecendo, mas é conhecendo e fazendo o que está ali escrito. Essa questão
para mim é muito patente, inclusive numa outra mensagem que é de Emmanuel. Emmanuel, no livro Material de Construção, ele tem uma mensagem que é muito, muito interessante, porque ele comenta de um caso em que estava se querendo fazer uma nova tradução do Evangelho. Queria-se fazer uma nova tradução do Evangelho, etc, etc, e convidaram os especialistas no Evangelho. Né? Então chamaram uma pessoa que conhecia profundamente o contexto judaico daquela época em que surgiu a mensagem de Jesus, porque essa pessoa daria realmente o panorama completo, sociocultural daquele momento, e poderia fazer uma tradução, ajudar na equipe de tradução do Evangelho. Foi chamada uma pessoa que conhecia muito bem, né, todas as questões, as questinículas da vida de Jesus, né, os detalhes da infância, das passagens, etc, etc. Ou seja, foi chamado uma outra pessoa que era muito versado no grego para fazer, né, a tradução não do latim, mas do grego original, para que tivesse mais fidelidade possível ao assunto. Então foram chamados alguns especialistas. E teve uma pessoa que falou, olha, uma pessoa que estava ali perto, vendo a formação da equipe, falou, olha, vocês... Eu queria também falar de um outro especialista que acho que vocês não estão chamando, acho que vai poder ajudar muito. Todo mundo, olha, mas a equipe está completa, nós temos tudo o que precisamos aqui para fazer a tradução, uma nova tradução mais adequada do Evangelho. Ele, pois é, mas eu queria sugerir uma pessoa, se vocês me permitissem. Aí todo mundo falou assim, olha, então qual é o grande especialista que a gente não chamou ainda? E aí ele falou, minha mãe. Aí todo mundo começou a rir, mas a gente não sabia que a sua mãe era uma grande tradutora do Evangelho, né? Ou uma pessoa que pode colaborar com a tradução do Evangelho. Quais são os títulos que ela possui? Quais são os doutoramentos que ela possui para ela integrar a nossa equipe e nos ajudar na tradução? Ele falou, olha, eu digo que minha mãe talvez possa ser a melhor tradutora do Evangelho porque ela soube como ninguém, para nós, os seus filhos, traduzirem o Evangelho em atos diários de amor, renúncia e sacrifício em prol da sua família e dos seus semelhantes, que para mim a mensagem do Cristo nunca mais vai morrer no meu coração, porque ela conseguiu traduzir da forma mais perfeita possível a mensagem de Jesus. E aí todo mundo ficou quieto. E reconheceram que aquela mãe, de fato, era a melhor tradutora do Evangelho, porque ela que foi capaz de, através do seu exemplo diário, traduzir a mensagem do Evangelho para os seus filhos. Essa é uma mensagem que fala muito profundamente a mim, não só porque eu sou pai, mas também porque eu trabalhei muito tempo com evangelização infantil e de jovens, né? Mas dessa importância que nós precisamos ser cartas vivas do Evangelho, nós precisamos levar a mensagem da doutrina, né, não através da nossa palavra, mas através dos nossos atos diários de melhora íntima, de melhora emocional, né, levar adiante o nosso processo de reforma íntima, porque é isso que a doutrina espírita nos deixa como um dos maiores contributos para a nossa vida, né? Alargar nossa visão espiritual, alargar a nossa compreensão da vida maior e mostrar que está em nossas mãos o nosso progresso. E esse progresso passa pela nossa reforma íntima, pela estrada da caridade. Isso é a fé raciocinada. Muito obrigado a todos, que todos fiquem bem e em paz. E agora a gente vai fazer nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por termos a oportunidade de, nessa vida, conhecer o Teu Evangelho, a Tua Boa Nova. Conhecermos a doutrina espírita, que são quais verdadeiras bússolas a apontar um caminho seguro para o nosso progresso. Que possamos fazer bom uso dessa bússola, que possamos fazer bom uso desse presente que nos foi confiado nessa vida e tentarmos crescer, nos melhorar
sermos mais caridosos, sempre que pudermos, Senhor. Que possamos ter a coragem de nos olharmos e vermos o que precisamos mudar. Que possamos ter a coragem de darmos um passo adiante, não só rumo a Ti, mas também na direção do nosso próximo. Porque nós só chegaremos a Ti, Senhor, e a nosso Pai, através do nosso irmão. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, muita paz.